Inclusive, lendo aqui o que você falou pra mim, que tem contexto, se possível for, você pode me trazer as fontes, depois inclusive eu vou ler um pouco mais sobre o mecanismo 1 da mera exposição, efeito do Zajonc, familiaridade, do mecanismo do costly signaling, esse você descobriu por intuição. Na biologia evolutiva existe o conceito de sinal custoso, um comportamento que só vale fazer se você tem valor real, porque tem custo real. O exemplo clássico é a cauda, nossa, a cauda do pavão. É enorme, atrapalha o voo, atrai predador. Por que o pavão faz isso? Porque só um pavão saudável sobrevive com essa desvantagem. É prova de qualidade que não pode ser falsificada. Quando o profissional se expõe, sabendo que pode ser julgado, que pode errar na frente de todo mundo, ele está fazendo um sinal custoso. Está dizendo: tenho convicção suficiente no que faço para assumir esse risco. Quem não tem qualidade não assume esse risco. Ele some, ele fica invisível. A confiança, então, não vem só de vi ele muitas vezes. Vem de ele está disposto a se arriscar para me mostrar quem ele é. O ponto mais profundo que você disse passou rápido. A gente está entregando o nosso bem mais precioso, que somos nós mesmos. Em saúde, em estética, psicologia, o produto não é o serviço. O produto é o resultado em mim, no meu corpo, na minha autoestima, na minha cabeça. Isso muda completamente o threshold de confiança por decisão de compra. Você erra um tênis, você consegue comprar outro. Você erra quem mexe na sua boca, no seu rosto, na sua mente. Não erra duas vezes. Então o critério não é o preço, não é o currículo. É confiança visceral. É confiança visceral se constrói por exposição, sinal de coragem, ver o outro sendo transformado. Exatamente o que eu disse, mas com outras palavras. Inclusive o tribalismo que a gente comentou tem nome, é o número de Dunbar. Robin Dunbar, antropólogo de Oxford, descobriu que o cérebro humano consegue manter genuinamente em torno de 150 relações sociais e que a linguagem evoluiu como mecanismo do grooming social, manter laços tribais em escala. Nossa, esse fone tá me incomodando. O que as redes sociais fazem? Elas simulam presença tribal em escala. Quando você aparece na timeline de alguém toda semana, o cérebro desse alguém começa a te processar como parte daquele círculo social dele. Não conscientemente, mas instintivamente. Caramba, que legal. Você não é mais um estranho, você é aquele cara que aparece. E dentro da tribo, a gente confia em quem lidera. E liderança tribal se demonstra, não se declara. Legal. Show, don't tell, como eu disse. Estrutura do conteúdo. Gancho. Tem um fenômeno psicológico dos anos 60 que explica por que você já escolheu seu dentista antes mesmo de chegar ao consultório. Desenvolvimento da mera exposição, efeito da mera exposição, que eu chamaria de sinal de coragem, a exposição, apesar do risco tribal, a virada nas áreas onde você entrega a si mesmo, a saúde, estética, finanças, confiança não é diferencial, é um pré-requisito e ela se constrói antes da primeira consulta. Aparecer não é vaidade, é a única forma honesta de dizer: eu resolvo isso e estou disposto a provar antes de você me contratar. Pô, isso aqui é maneiro, hein? E eu falei várias vezes, eu não sei se é coerente, porque foi vindo do fluxo, das conexões que eu vinha trazendo, então, por isso eu pensei que eu não sei se é coerente, ou talvez poderia ter dito, eu não tenho embasamento suficiente sobre isso, então é uma preposição, eu tô, digamos, tomando uma frente, pensando que talvez seja isso. Você está descrevendo o princípio que ainda te falta aplicar em você mesmo. Não é bem... É que eu tô falando uma coisa que tá vindo no fluxo. Eu acredito que sim, é isso. Mas por não ter embasamento em questão de estudo, eu nunca estudei profundamente sobre isso. Não tenho uma base... como que seria? Uma base que comprove comigo isso que eu tô dizendo. Então eu digo que eu não sei se é coerente. Entende? Talvez eu tenha me expressado um pouco mal na questão das palavras. Ai. Deixa eu ver.
Victor está clarificando alguma coisa importante aqui, está dizendo que he said, I don't know if it's current. He wasn't expressing lack of confidence in thinking. He was being extremely honest. He is distinguishing between having an intuition hypothesis, having studied evidence to back it up. Ah, a correção que você fez é mais sofisticada. Não sei se é coerente com segurança. É isso, eu não tenho uma base. Então, depois eu volto. Eu vou gravar esse conteúdo, eu acredito que ele vai ser bem legal pra expor sobre como que a gente pensa em antes de comprar e por que a gente confia nas pessoas que aparecem. Então, tem todo um conhecimento, toda uma base psicológica mesmo do porquê que a gente decide comprar das pessoas que aparecem, ainda mais sendo áreas sensíveis como saúde, estética, finanças. Então, a gente precisa confiar nessas pessoas. Então, quando eu digo para um profissional, para mim mesmo, que eu preciso aparecer, é porque se eu quero facilitar o meu trabalho, eu preciso estar aparecendo diante das pessoas que podem comprar de mim, das pessoas que podem olhar para mim e falar, nossa, eu acredito que o Victor é alguém que é competente naquilo que ele faz. Eu vou comprar, por exemplo, da doutora Márcia, que é uma fisioterapeuta que eu atendo, porque ela tá sempre se expondo, ou o doutor Márcio, inclusive eu tenho 2 fisioterapeutas aqui, que é a doutora Márcia e o doutor Márcio. O doutor Márcio, ele se expõe bastante, inclusive ele tem uma grande quantidade de seguidores no Instagram, ele é um cara muito inteligente e muito capaz, inclusive já me salvou várias vezes. Então, eles aparecendo torna mais fácil de ser escolhido, por conta do próprio princípio da familiaridade. Nós somos animais sociais. Eu não lembro se era Aristóteles ou Sócrates que dizia sobre isso, que o ser humano é um animal político e social. Então, pensando nisso, eu vejo que a gente precisa aparecer, não é só para aparecer, mas porque se a gente confia tanto naquilo que a gente faz, por que não mostrar para as outras pessoas que a gente consegue resolver o problema delas? Então eu penso muito na questão do conteúdo, na questão de aparecer, na questão de mostrar para as outras pessoas a solução que a gente consegue transformar na vida delas, é por conta de que é bom demais para ficar só pra gente. Inclusive, eu acredito que os profissionais que passam 5, 6, às vezes 10 anos, como o Dr. Márcio, ele passou 10 anos se aprimorando, porque ele fez osteopatia e fisioterapia, é bom demais para ficar só com ele. A solução que ele construiu é grande demais para que ele não demonstre para as outras pessoas. Então eu penso que o conteúdo ele tem que ser levado adiante, por conta de que as pessoas não sabem que existe uma solução para o problema delas. Então eu vejo que toda aquela capacitação que foi feita, ela precisa ser levada para as outras pessoas, porque existem uma infinidade de profissionais que não gostam da mesma forma, do mesmo tanto do que eles, aquilo que eles fazem. Então eu vejo que é egoísmo não aparecer para essas pessoas enquanto elas estão procurando uma solução. Pô, dor na coluna é uma coisa terrível e tem um cara que sabe como resolver, ou um dentista que consegue colocar uma arcada dentária inteira numa pessoa que não tem mais os dentes, que perdeu, ou um implante de alguém que perdeu um dente, ou eu mesmo preciso colocar o aparelho nos meus dentes para deixar o sorriso mais estético. Pô, e tem alguém que sabe fazer isso e não demonstra, não aparece, fica meio que escondendo o ouro. Ou, sabe, é incoerente, não combina, não conversa. Então, aparecer pra mim, eu tenho pra mim, que é moralmente, é uma... fugiu a palavra, mas é obrigação, é uma obrigação moral de quem é bom, de quem confia e de quem sabe que resolve um problema. Então, o problema que eu tô toda hora batendo. O problema que eu aprendi a resolver é o da exposição,
da exposição não, da criação de demanda, da geração de conteúdo, da conexão, da comunicação com as outras pessoas e de aparecer para as pessoas quando elas procuram. Então, o que eu resolvo é isso. Eu consigo gerar demanda, eu consigo fazer as pessoas entenderem aquilo que elas querem comunicar. O meu papel mais importante de gestor é o de levar a comunicação de pessoas a outras pessoas que precisam de ajuda. Então, é isso. A minha solução é essa. Eu resolvo o problema das pessoas de encontrar pessoas confiáveis. E isso eu faço por meio dos anúncios e por meio da produção de conteúdo que os meus clientes, que eu sempre incentivo eles a fazerem. Ainda é uma coisa complicada porque tem as traves, é normal, mas eu acredito que com tempo e constância vai dar tudo certo. Então, tô gravando aqui, a vida é um conteúdo mesmo, vamos continuar produzindo e tamo junto. Eu vou fazer esse carrossel aqui que eu vou criar um bom vídeo sobre isso.